Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 7 de abril de 2023, nessa sexta-feira santa, aqui nos encontramos reunidos na fé, atentos à palavra do Senhor no dia de hoje. As leituras de hoje do Evangelho tirado de João, capítulo 18, versículos de 1 a 19:42. A primeira leitura, Isaías 52, 13 a 53, 12. E a segunda leitura, Hebreus 4, de 14 a 16, depois 5, de 7 a 9. Não dá para ler porque o Evangelho é muito longo, fica hoje a nossa reflexão para o dia de hoje. Quando a gente pensa na sexta-feira da Paixão, a gente se depara com talvez um dos mistérios mais dramáticos e complicados e difíceis da vida humana e da vida de Jesus. Como é que nós somos capazes de matar Deus? Como é que nós somos capazes de condenar à morte de cruz aquele que se dizia Filho de Deus? Como é que nós somos capazes das atrocidades? Quando a gente olha para a vida e para a história, a nossa impressão de que a história é a história da dor do mundo, a história do sofrimento humano, a história do fracasso humano. Quando a gente olha para a vida nossa, a gente lembra de tantos momentos doídos, sofridos, angustiantes, tristes, e a gente sempre se pergunta como é que Deus é bom e permite que haja um mal? E se há o mal, será que há um Deus justo? Ou será que o mal e Deus são iguais e vivem nessa batalha? É a grande angústia de todos nós. É claro que a gente sabe que a maldade ela é fruto da nossa falta de liberdade de fazer o bem. Nós somos livres para o bem, mas em alguns momentos a gente prefere viver fora do paraíso do que ter que obedecer um limite humano de que é não comer a fruta do bem e do mal. E nessa busca nossa nós nos encontramos com esse Jesus hoje que é colocado na cruz. Jesus chega em Jerusalém, é aclamado Rei, Hosana Rei. Hosana quer dizer salvação agora, salvação já. E logo depois, essa multidão que dizia viva Hosana Rei, Jesus de Nazaré é acolhido como rei. Essa nova multidão grita Barrabás, crucificam. No relato da paixão, narrado por João, ele começa no jardim e termina no jardim. Jesus é preso no Jardim das Oliveiras. E depois Jesus ressuscita no jardim também. E o jardim nos leva à memória do Éden. O Éden é onde o ser humano foi criado. Então Jesus está criando uma nova humanidade que mesmo condenado à morte pelos humanos, ressuscita e se torna um ser humano novo. Jesus é preso, traído por um amigo, negado por outro. Jesus é julgado, é condenado. No questionamento de Pilatos, há um paralelo entre Jesus se defendendo e no contexto de Pilatos, paralelamente do outro lado, Pedro negando. Então nós temos Jesus, Pilatos perguntando quem é Jesus, Jesus diz abertamente, diz para perguntar para os seus amigos, mas o seu amigo Pedro está do outro lado negando. Pedro é um homem covarde, medroso, que não está entendendo nada, entrou num colapso, num pânico total, não sabe mais, perdeu as referências. Ao pé da cruz, Jesus é um homem preocupado com os seres humanos ainda. E termina dizendo, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nos evangelhos sinóticos, Jesus, a última palavra é meu Deus, por que me abandonastes? Nos episódios sinóticos, Jesus morre no abandono de Deus, no silêncio de Deus, na angústia de não poder contar nem com o Pai, nem com Deus, na solidão e na tristeza de, na cruz, não poder contar nem com o consolo de Deus. E por isso, nos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, Jesus termina dizendo, meu Deus, por que me abandonastes? Mas no evangelho de João, não. Jesus é um homem consciente
Jesus é alguém que sabe das coisas, Jesus sabe o que tem, porque o Evangelho de João já é um evangelho da maturidade cristã, digamos que é o evangelho já dos sacerdotes. E Jesus é alguém que sabe que está na hora de devolver o Espírito para Deus. Eu em tuas mãos entrego o meu Espírito. Preocupado com a sua mãe, preocupado com o discípulo amado, perdoando as pessoas, eu reconhecendo que a humanidade não sabe o que ela faz, nós hoje nos deparamos com a grande dor do mundo, com a grande dor de todos nós, com esse mundo nosso que uns são tratados de um modo e outros são tratados de outros. Dessa insensibilidade nossa, da gente não sentir mais nada com a desgraça humana, da gente ter perdido a sensibilidade com a violência, com a estupidez, com os escândalos, com a imoralidade, com a brutalidade humana. Nessa realidade, nesse mundo nosso, nessa sexta-feira, nós olhamos para a cruz e a gente se pergunta como acreditar no crucificado, como acreditar em alguém que nós colocamos lá naquela condição. E quem é esse que mesmo nessa condição não deseja nenhum mal a ninguém, não deseja vingança, não deseja que ninguém seja prejudicado. Pelo contrário, defende a maldade humana diante do seu Pai. Lembro uma vez daquele filme Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando Jesus morre, o filme ele é muito baseado no olhar da pessoa, as câmeras são sempre o olhar, o que a pessoa está vendo, e na hora que Jesus morre, aparece o olho de Deus e uma lágrima caindo, e essa lágrima quando bate na terra, tudo se escurece, o véu do templo é rasgado, e a terra se estremece. Deus morreu. Nós matamos Deus. E por isso hoje é o dia da gente olhar para o nosso sofrimento, para a nossa angústia, para a nossa tristeza, para os momentos em que a gente não entende nada, não compreende nada, ou nós vamos sendo levados pela onda, pelos jogos de interesse, pela covardia de um Pilatos, que lava as mãos porque não quer se comprometer, mas sabe que está condenando um inocente, pela fraqueza de Pedro, depois pelo desespero de Judas, que se mata, por aqueles que estão acompanhando tudo e não podem fazer nada, por essa multidão que agora se vangloria de ver alguém carregando uma cruz, por um Simão de Cirineu, que é obrigado a ajudar Jesus, sem ter nenhuma referência de fé na vida, e se tinha, não o conhecia. E por isso a gente pede a Deus que guie e ilumine no nosso coração, que nós possamos sair do jardim, mas voltar para o jardim. Que o começo da vida seja o começo desse encontro, de que esse crucificado, ele não vai parar aí. Não é o fim essa cruz. A cruz é só uma passagem. A morte é só uma passagem. O fim é o início do domingo próximo. E é para lá que devemos caminhar. Que Deus cure as nossas feridas, nossas dores, nossas angústias, nossas tristezas, nos dê mais inteligência para a gente saber como agir, e que a gente possa, nesse dia de silêncio, de respeito, pensar nas dores do mundo e pedir a Deus perdão por elas. Um abraço, até mais.